E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! Nesse vídeo eu vou falar sobre a trajetória de uma pessoa que saiu da faixa de 600 pontos para 801 pontos no Enem usando um esquema de estudo baseado em ciclos de resoluções de questões. O nome dele é Matheus e mesmo tendo dificuldades em vários assuntos, ele decidiu fazer um estudo baseado em questões e com a nota que ele conseguiu, ficou bem claro que essa foi a melhor decisão que ele poderia ter tomado. Saltar da faixa de 600 pontos para 801 pontos não é comum, mas ter coragem de fazer o que ele fez também não é comum. Para começar essa história, é fundamental você entender o momento em que o Matheus me mandou uma mensagem e me procurou para conversar sobre preparação. Assim que ele recebeu o resultado do Enem anterior, ele viu que não dava para passar onde ele queria e aí que ele me mandou uma mensagem. Ô Kleber, acabei de ver minha nota aqui, eu não fui bem, cara. Tô bem longe da nota que eu precisava para passar e eu preciso começar a estudar agora. Eu não vou ficar esperando, eu já quero começar a estudar logo. E eu tô pensando em estudar todos os assuntos que mais caem no Enem. O que você me recomenda estudar agora? Que mensagem bacana. Eu vou dividir essa mensagem dele em duas partes. Uma parte está certíssima, perfeita, impecável. A outra parte está errada e é capaz de afundar todo o esforço que ele colocar para ser aprovado. Primeira parte certíssima. Ele entendeu que precisava começar a estudar o mais cedo possível para ter o maior tempo de evolução. Se a nota dele estava distante da que ele precisava, mais tempo é melhor. Isso está perfeito. E onde é que está o perigo então? Ele estava pensando em estudar assuntos para sair da faixa de 600 pontos e buscar o resultado que ele precisava para passar. Momento certo, direção errada. Nesses casos, não adianta dizer o que a pessoa tem que fazer. Ela mesma tem que enxergar o melhor caminho. E aí eu fiz uma pergunta. Matheus, me fala um negócio. Por que você acha que você não passou? Porque eu cheguei no Enem e não sabia fazer um monte das questões que apareceram lá. E por que você não começa estudando as questões que você não sabe fazer, ao invés de estudar assunto? Porque falta muita teoria para eu estudar e aí eu vou começar as questões e eu vou errar a maioria. Melhor estudar primeiro e depois fazer a questão. Matheus, pensa comigo, ó, se você errar uma questão, essa questão está dentro de uma teoria, de uma competência, enfim, ela vai mostrar para você alguma coisa que você não sabe. Se você errar essa questão, descobrir o que não sabe e estudar, você se torna capaz de acertar essa questão, não é? É. Mas se a gente pensar por outro lado, você vai pensar num monte de conteúdos que você acha que precisa estudar. Aí você sai estudando tudo. Estuda isso, estuda isso, estuda isso, estuda isso. Já aconteceu de você estudar um monte de teoria e não se tornar capaz de acertar as questões daquela teoria que você estudou? Ah, aconteceu. Ano passado teve um monte de coisa que eu estudei antes, cheguei no Enem, não sabia fazer. Acontece direto isso aí. Aí que tá, o Enem trouxe para você várias questões que você não sabia resolver, que você não aprendeu a resolver antes, mesmo tendo estudado, certo? Exatamente isso, eu tinha estudado e no Enem eu não soube fazer as questões. Então a receita para você passar é a gente conseguir garantir que o Enem não vai trazer uma questão que você não saiba fazer. Mas isso só vai acontecer se a gente trouxer as questões que você não sabe fazer antes do Enem. E aí você descobre o que falta, aprende e consegue resolver essas questões no dia do Enem. Faz sentido? Buf! Faz todo sentido. Isso aí é o tal do negócio de estudar por questões, né? Como é que faz para começar a estudar desse jeito aí? Essa foi a pergunta do Matheus que mudou tudo. Para vocês terem uma ideia, 273 dias depois dessa conversa, ele conseguiu atingir esses 801 pontos no Enem. E o que eu vou mostrar para você é um relatório detalhado de como o Matheus chegou em 801 pontos no Enem em um período de 273 dias, com 220 dias ativos de estudo, resolvendo pouco mais de 8.000 questões. Tem gente que consegue passar fazendo 6.000 questões ao longo do ano. E tem gente que consegue passar fazendo 2.500 questões. Tudo vai depender de onde você está e onde você quer chegar. O Matheus estava na faixa de 600 pontos. E ele precisava chegar a 800 para passar onde ele sonhava. Esse é um salto grande. Exige muitas questões para rastrear todas as dificuldades dele. Se você já estiver na faixa dos 700 pontos, você precisa de uma quantidade menor de questões. Ou se o curso que você quer entrar tem uma nota de corte em torno de 750, talvez você não precise resolver 8.000 questões. Na verdade, muito menos do que isso já vai colocar você em condições de ter essa nota. O que tem que ficar claro para você é que existem pessoas que fazem mais de 12.000 questões em um ano de estudo e não passam da nota de 750 pontos. O Matheus conseguiu atingir uma nota altíssima no Enem porque ele organizou o estudo dele com base em duas coisas: os ciclos de resolução de questões e as camadas de questões. Ciclos e camadas? O que é isso? O Matheus resolveu questões em 4 camadas ao longo da preparação dele. Nós vamos chamar assim essas camadas. Primeiro, questões de mapeamento. Segundo, questões de revisão. Terceiro, questões do simulado. 4, questões dos grandes vestibulares. Cada camada teve uma função diferente para construir a aprovação do Matheus. Eu entendi o lance das camadas, mas e os ciclos? Os ciclos de estudo que o Matheus usou
dizem quando ele tem que resolver as questões dentro de cada camada. Dentro de um dia, o Matheus fez vários ciclos de estudo e em cada um deles ele trabalhou uma camada diferente da preparação. Só na camada de mapeamento dos erros ele resolveu mais de 3.900 questões. Ou seja, no caso do Matheus, para conseguir encontrar os erros que impediam ele de chegar a 801 pontos, ele precisou resolver 3.900 questões na camada de mapeamento. Como ele assinou o Doodle, eu consegui pegar e registrar pelo sistema, pela plataforma, o dia e o momento, a hora, o minuto e o segundo que ele resolveu cada questão no roteiro do Enem do Doodle, e eu montei esse gráfico. Nessa camada, o objetivo do Doodle era encontrar o nível do Matheus em cada área, competência e assunto que mais cai no Enem. O Matheus não passou no ano anterior porque ele errou questões. Para ajudar ele a passar, o Doodle tinha que encontrar as questões que ele não sabia fazer antes do Enem acontecer. E o Doodle usou um algoritmo de inteligência que analisa os erros e os acertos do Matheus em cada questão no roteiro Enem para achar os pontos fracos do Matheus. Era assim que o Doodle escolhia individualmente as questões que ele fez. Pelo gráfico, dá para ver que em alguns dias ele fez 12 questões, outros dias ele fez 16 e teve dias que ele fez até 30 questões. Conforme o ritmo dele, o Doodle ia oferecendo mais ou menos questões. O ponto mais importante de analisar nesse gráfico é que em alguns dias ele não fez nenhuma questão, porque ele simplesmente descansou. O mais importante agora é saber quantas dessas questões ele errou. E olhando esse outro gráfico, a gente descobre isso. Aqui dá pra gente ver quantas questões ele errou em cada dia de estudo na camada de mapeamento. No começo ele errava mais. Você pode ver aqui que teve dia que ele errou 60% das questões que ele fez. Conforme ele vai chegando perto do Enem, ele vai errando cada vez menos, mas o mais importante é que ele não para de errar. Porque o Doodle sempre está procurando as questões que ele não sabe fazer para não deixar o Enem encontrar essas questões. Se você olhar na fase final de estudo, existem dias que ele não erra nenhuma questão e muitos dias ele fica abaixo de 10% de erro. Os erros foram sumindo aos poucos. Ele só conseguiu reduzir a quantidade de erros porque ele colocou uma segunda camada de questões na preparação dele. Que camada foi essa aí? A camada de revisão. Toda questão que ele erra na camada de mapeamento precisa passar pelo processo de fechar a comunicação e voltar para a revisão dentro de 2 semanas. Esse gráfico mostra quantas questões ele errou na revisão ao longo dos dias de preparação do ano todo. Agora repara uma coisa aqui, você está vendo que no começo do estudo dele, durante mais de 40 dias, ele praticamente não fez revisão? Um dia ele veio conversar comigo e disse assim: Kleber, eu não tô conseguindo reduzir meus erros no roteiro, cara, não sei o que tá acontecendo. Aí eu perguntei: como é que você tá fazendo sua revisão? Que revisão? Essa pergunta dele disse tudo. Matheus, cada questão que você erra mostra o que você tem que estudar. Você vai fechar a comunicação com ela e marcar essa questão pra voltar em 2 semanas. Até aqui você não fez isso, né? Eu nem sabia que tinha que fazer isso. Por isso é que seus erros continuam com você. Você tem que começar a fazer a revisão todo dia a partir de agora. Errou, marca para revisão em 2 semanas. Se você acertar a questão quando ela voltar na revisão, sinal que você fechou muito bem a comunicação. Se você errar, vai ter que melhorar esse processo de fechamento. Eu entendi, eu só não sei o que é esse negócio de fechar a comunicação. Tem alguns vídeos que explicam detalhadamente o que é fechar a comunicação. Eu expliquei para ele de um jeito bem rápido. Matheus, é o seguinte, cada questão que você errar vai obrigar você a descobrir o que fez você errar naquela questão. Você não pode ter pressa nessa hora. Você fez uma lista de 4 questões no roteiro, errou 2, por exemplo, você tem que parar e fechar a comunicação com essas 2. Você vai analisar 4 elementos das questões erradas que nós vamos chamar de fontes internas. Primeira, a pergunta. 2, as alternativas. 3, os textos. 4, gráficos, imagens, tabelas e referências. Se tiver qualquer coisa que você não entende nessas fontes internas, você para e estuda para entender. Por exemplo, se a pergunta tem alguma palavra ou conceito que você não entende, você precisa ir atrás e procurar isso aí. Se tem alguma alternativa que você não sabe explicar por que está errada, você precisa estudar. Se os dados que você precisa do texto estão confusos, você precisa organizar e esclarecer esses dados. Se você não soube ler uma tabela, interpretar um gráfico ou uma imagem, você precisa procurar fontes externas que vão ajudar você a fazer isso. O que são fontes externas? Todo tipo de material que você vai usar para aprender a fazer a questão e que não vai estar disponível no dia do Enem. Isso são as fontes externas. Eu vou dar alguns exemplos de fontes externas para você. Primeiro, os comentários de outras pessoas que fizeram a mesma questão que aparecem embaixo da questão. Segundo, uma busca bem específica no Google sobre alguma teoria que falta. Terceiro, site que você já conhece que ajuda na hora de buscar o conhecimento. 4. Resoluções das questões em vídeo. 5. Amigos e professores que você pode pedir ajuda, etc. As fontes externas são infinitas, mas nem todas são boas. Para ser uma fonte externa boa, ela tem que ser disponível 24 horas, tem que ser específica para agilizar seu estudo e não pode tornar você dependente dela, porque no dia do Enem você não vai ter acesso a nenhuma fonte externa para resolver as questões. Entendi? Vou tentar colocar tudo em prática e já vou tirar aquele painelzinho de fórmulas que eu tenho aqui na minha frente para resolver as questões quando eu esqueço uma fórmula ou outra. No começo, o Matheus não entendeu muito bem como fechar a comunicação e a gente pode ver que a taxa de erro dele na revisão é mais alta no começo.
É só olhar no gráfico. Muitos dias ele fica acima de 40% ou 50% de erro na revisão. Depois que ele fez a questão, ela voltou e ele estava errando quase metade. Mas conforme ele aprende a fechar a comunicação com as questões erradas do roteiro, os erros na revisão começam a diminuir. Analisando a camada de mapeamento, ele também começa a diminuir os erros do mapeamento, o que significa que quanto melhor ele fecha a comunicação, mais questões ele aprende a resolver e mais difícil fica encontrar questões que ele não sabe fazer. Ele mesmo percebeu isso. Quando eu comecei a fazer os comentários melhores, eu comecei a errar muito menos, cara. Foi incrível, parecia mágica. Depois que ele fechava a comunicação, ele fazia um comentário explicando o que ele tinha aprendido com aquela questão, e isso tornou o estudo dele muito mais eficiente. Porque mesmo que ele errasse aquela questão, o comentário agilizava o estudo dele na hora da revisão. Quanto melhor o comentário, mais rápido saía a revisão. Na fase final de estudo, a taxa de erro começa a cair bastante, porque ele já está quase no nível de um aluno de 800 pontos e não é fácil encontrar uma questão para ele errar. Isso é a maior prova de que o Enem também não vai conseguir fazer ele errar. Depois que ele entendeu as duas primeiras camadas, a próxima camada que ele estava pronto para colocar no estudo eram os simulados. Ele resolveu um bom volume de questões nas camadas iniciais e agora falta analisar se ele é capaz de acertar essas questões dentro do tempo ideal. Para analisar isso, ele precisa colocar os simulados nos estudos dele. Esse gráfico mostra quantas questões ele errou no simulado progressivo ao longo da preparação. Ele faz um simulado ali por volta do dia 80 de preparação e tem pouquíssimos erros. O Dudu começa a aumentar o nível do simulado, a taxa de erro dele aumenta, mas a cada erro ele ajusta o estudo dele e mesmo que os simulados fiquem cada vez mais difíceis, a taxa de erro dele se mantém quase constante. Quando ele chega à fase final dos simulados, ele estava errando uns 12% das questões e mais de 80% das questões que ele resolvia no simulado foram resolvidas dentro do tempo ideal. O Matheus percebeu rápido que tão importante quanto saber resolver uma questão é conseguir resolver essa questão dentro do tempo ideal. Conforme o Dudu dizia quais eram as questões que ele estava fora do tempo ideal, ele ia ajustando a resolução para melhorar o tempo de resolução dele na hora da prova. Por fim, a última camada de questões vem dos grandes vestibulares. Nos dias que ele conseguia terminar as questões da revisão e do roteiro, fechava a comunicação com todas as erradas, e ainda tinha tempo de estudar, ele procurava questões dos grandes vestibulares para ampliar a variabilidade de questões que poderiam fazer ele errar. Aqui a gente consegue perceber quantas questões dos grandes vestibulares ele foi errando, e também fica claro que no começo da preparação ele faz mais questões dos grandes vestibulares e erra mais também. Na fase final da preparação, quando a camada de simulados fica mais forte, a camada dos grandes vestibulares tem uma diminuição, justamente porque essa camada é menos prioritária que as outras. Uma das coisas mais interessantes de analisar foram os horários de estudo do Matheus. Quando eu fiz essa análise, eu percebi que ele usou um esquema de ciclos diários de estudo. E quando eu perguntei para ele, ele confirmou. Eu estudava uns 50 minutos, aí fazia uma pausa de 10 minutos e voltava a estudar. E geralmente eu mudava de camada para aumentar a produtividade do meu estudo. Para mim deu super certo quando eu comecei a fazer isso. Vamos dar uma olhada no horário de estudo do Matheus, separado por camada, e tenta ver se você enxerga a sacada que ele teve. Eu peguei o horário que ele resolveu todas as questões na revisão ao longo do ano e coloquei nesse esquema colorido que tem as horas do lado. Deu para descobrir que a partir das 9 horas, logo no começo do dia, ele começa a resolver as questões da revisão. Isso é ótimo para não deixar acumular essas questões que são super importantes. 15% das questões de revisão do ano inteiro ele resolveu às 10 horas da manhã. Às 11 ele fazia uma pausa na revisão, mudava de atividade e ao meio-dia ele voltava a resolver questões da revisão. Isso era tão consistente que 18% das questões da revisão do ano inteiro ele resolveu ao meio-dia. No começo ele não fazia assim, mas depois que ele se organizou, ficou claro que o estudo dele rendia muito mais, fazendo ciclos de resolução das questões de revisão na primeira parte do dia. As questões da revisão são aquelas que ele já fez no roteiro Enem, que é a camada de mapeamento, errou ou gastou muito tempo para resolver e ele marcou essa questão para voltar na revisão. Na revisão também entram as questões da revisão, questões que ele errou em outras revisões e marcou para voltar de novo. Isso pode acontecer várias vezes. Acertar as questões na revisão é o que garante o aumento de acertos no Enem. Por isso essas questões são tão importantes. Quando ele colocou a revisão na rotina inicial do dia, os erros começaram a diminuir e as questões da revisão nunca se acumularam. E quando é que ele fazia as questões de mapeamento? Aqui, ó, principalmente à noite. Ele resolveu 20% das questões de mapeamento em um ciclo que ele fazia às 23 horas da noite, antes de dormir. Mas fazer questão de mapeamento cansado não é ruim, não? Vai afetar o resultado dele aí. Depende. Eu achei diferente ter tantas questões à noite, eu fui perguntar para o Matheus. Ele me explicou que ele gostava de mapear as dificuldades, pelo menos parte delas, quando ele estava cansado e fechar a comunicação quando ele estava descansado. Eu pensei desse jeito, ó.
Se algumas das questões que eu erro no Enem, eu erro justamente porque eu estou cansado, eu preciso colocar uma parte das questões do meu mapeamento no momento do dia que eu também estou cansado, para não deixar essas questões passarem de jeito nenhum. Por isso que eu fazia a questão à noite. Buf! E isso fez muito sentido para mim. Ele fez 48% das questões do roteiro nos ciclos de estudo até às 13 horas. Mas ele manteve um ciclo noturno com 20% das questões do roteiro no ponto mais cansado do dia dele, para expor uma fragilidade e se treinar para acertar as questões do tempo ideal, mesmo cansado. Eu achei isso uma baita sacada. Com o tempo ele disse que mesmo cansado, a taxa de acerto dele começou a subir, porque ele ganhou muita experiência em fazer questões e o cansaço não impactava mais tanto assim. Ele se treinou para fazer isso acontecer. O período da tarde não tem uma grande atividade das questões na revisão e no roteiro, mas tem grande atividade na parte dos comentários, o que significa que ele usa a parte da tarde para fechar a comunicação com as questões que ele errou, ou no período da manhã, ou no mapeamento da noite. E quando é que ele fazia os simulados? No estágio 2 da preparação, um dos objetivos principais é ajustar o tempo de prova, e o simulado tem um papel importantíssimo nisso. Se você não sabe o que é o estágio 2, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você entender todos os estágios. O Matheus começou a fazer o simulado progressivo no estágio 2, e a distribuição de questões resolvidas no simulado ao longo do dia ficou desse jeito aqui, ó. Nos dias de simulado, ele começa a resolver as questões às 8 da manhã, e faz a maior parte das questões do simulado até às 11 da manhã. Claro que no dia que ele faz simulado de manhã, ele não faz as atividades de revisão e roteiro. A camada de simulado precisa mostrar como a sua estratégia de prova pode melhorar. Eu vou falar muito mais sobre isso porque é bem importante, mas em outros vídeos. Por fim, a última camada que ele coloca na preparação dele são as questões dos vestibulares. Como essa camada só vem depois das outras, é muito fácil perceber pelo esquema que o período que ele reserva para fazer os ciclos de questões dos grandes vestibulares está fora do começo do dia. Antes das 15 horas, ele praticamente não faz nenhum ciclo de questões de grandes vestibulares, porque provavelmente ele estava ocupado fazendo os ciclos de mapeamento, de revisão, e aí quando sobra tempo ele vai fazer o dos grandes vestibulares. Quando eu olho para essa distribuição de ciclos que ele faz em cada camada, eu entendo perfeitamente porque o Matheus conseguiu sair de 600 e chegar a 801 pontos no Enem. Foi um estudo totalmente planejado e orientado. Ele priorizou questões da revisão, ele teve muita consistência no mapeamento das dificuldades dele, ele inseriu muito bem os ciclos de simulados para ajustar o tempo de prova e aumentou a variabilidade de questões que ele é capaz de resolver, colocando ciclos de questões dos vestibulares. Percebe que não foram quaisquer 8.000 questões resolvidas? Foram 8.000 questões estrategicamente resolvidas com o único objetivo de trazer aprovação para casa. Algumas pessoas vão olhar para essa distribuição e pensar: ah, mas eu fiquei animado, eu vou fazer essa distribuição idêntica ao que o Matheus fez. E isso é ótimo, mostra que você enxergou o caminho e vai tentar fazer. Mas quando eu conversei com o Matheus, eu vi um processo inverso. Ele primeiro se animou com o sonho de passar, depois ele teve a necessidade de estudar e essa necessidade fez ele organizar a vida dele para ter essa construção das camadas. Estudar é difícil, você tem que conseguir ter uma razão muito forte para passar por todas as dificuldades que o estudo vai impor. E ele conseguiu porque a necessidade de passar era muito forte, por isso ele conseguiu se organizar de uma maneira que ele conseguiu resolver 8.000 questões. E não teria sido difícil ele desanimar no começo, porque ele começou errando muito e revisando pouco. Com o tempo ele aprendeu a revisar, fechar a comunicação e os erros foram indo embora. Se ele tivesse desanimado no começo, ele não teria chegado nisso. Tem uma das competências que o Matheus tinha muita dificuldade e errava muito, mas depois de estudar fazendo os ciclos de questões, ele acertou todas as questões dessa competência no Enem. Esse gráfico mostra exatamente a evolução do Matheus na competência 5 de matemática. Nas primeiras questões, o Matheus teve uma taxa de acerto da ordem de 30% até menos. Ou seja, ele errava 70% das questões dessa competência, mesmo entre as mais fáceis do Enem. O Doodle achou o nível dele e começou a oferecer questões para ele evoluir. Perto do Enem, o nível de acerto médio do Matheus nessa competência já estava próximo de 90%. No Enem caíram 9 questões da competência 5 de matemática e ele acertou todas elas. A nota dele em matemática foi quase 920 pontos, nota muito próxima dos 920 pontos que ele fez na redação, o que ajudou muito a puxar a nota dele para 801 pontos no Enem. O Matheus conseguiu fazer um feito incrível de juntar a tecnologia do Doodle com um trabalho consistente diário em cima das dificuldades dele. Chegar a 800 pontos no Enem é uma tarefa que poucos conseguem realizar. Sair da faixa de 600 pontos para 800 pontos é ainda mais raro, mas quando a gente enxerga o que o Matheus fez, fica claro que o mais difícil é você escolher o processo certo, abandonar alguns vícios e confiar que o processo vai funcionar mesmo que você comece cometendo falhas. Sem dúvidas, a chave do sucesso é converter os seus erros em acertos, mas o Matheus disse uma frase que faz todo sentido.
Eu fiz mais de 800 pontos no Enem porque eu errei as questões certas antes do Enem. O Doodle vai encontrar essas questões certas para você errar e vai montar os ciclos de produtividade dentro das camadas. Isso vai garantir que seu estudo vai levar você até a sua aprovação. Se você tiver alguma dúvida, vem falar comigo que a gente vai trazer sua aprovação para casa. Valeu!